De volta para mais um bloco do nosso O Perito Podcast, e o tema de hoje é elevadores, com a presença do André Luiz, da Liftlander Elevadores. Muito obrigado. Esse é o nome? Liftlander Elevadores. Tá corretíssimo. Nós vamos falar agora sobre empresas de conservação de elevadores. Para você que não me conhece ainda, eu sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André, papo rápido, o que deve se levar em consideração para se escolher uma empresa de conservação de elevadores? Antes de mais nada, possui um engenheiro responsável? Mas tem empresas que não têm engenheiro responsável? Opa, existem sim, claro. E assim, está inscrito na prefeitura? Tem inscrição? É uma empresa idônea? Como são os clientes? Como ela dá o tratamento para o cliente? Esse é todo tipo de coisa que você vai ter que lidar com a pessoa no dia a dia, e você vai ter que ter a empresa aberta para você. Então vamos lá, existe algum sistema, algum órgão em que as empresas podem estar homologadas ou não para desempenhar aquele trabalho? Sim, primeiro deles, o bom e velho CREA. CREA. É o CREA. Procura o CREA, tá? Antes de mais nada, tá? Se você for morador do município de São Paulo, procura o CONTRU, tá? Agora, se você for, de qualquer região metropolitana, dá para você procurar a prefeitura. Geralmente, tá? A Secretaria de Mobilidade, ela tem todas as informações das empresas, tá? E nada, você não pode também, ficar com a empresa mais barata também, Você vai chamar 3, um número bom, tá? E razoável. Se você chamar 3 empresas, 3, 4, 5 empresas para você fazer uma cotação. E que cada uma fala daquilo da manutenção do seu elevador, daquilo que está precisando. E você faz uma média entre isso e você escolhe. Faz uma média no bom sentido, para você, o número 5 que eu falo, você já exclui logo de cara, 2, Então nós estamos pensando assim, primeiro em aspectos técnicos, que você está falando é CREA, e se tem aspectos técnicos, que é o CREA, tá? Principalmente para ver se tem um engenheiro responsável. Sim. E se ele realmente é responsável, se Sim. tem um passado técnico bom para poder garantir aquilo que ele está propondo, que ele está se propondo a fazer. Depois, a gente está falando em questões mais burocráticas, mais administrativas, tá? Para quem não é de São Paulo, o CONTRU é um órgão ligado à prefeitura que exerce o controle de uso dos imóveis e das áreas em geral aqui do município. E ela regula também como que é a ocupação dos edifícios e os equipamentos que estão lá dentro também. Tá? E você falou também em prefeitura, para ver se a pessoa tem os registros, vamos dizer, administrativos, que as licenças, os alvarás de funcionamento, enfim, se ele está totalmente normatizado, totalmente legalizado com relação a essa parte. Sim, e o responsável da empresa, eles têm que estar registrado na prefeitura também, tá? Não é só a empresa? Não só a empresa, o responsável também. Tá. E além disso, a gente tem a parte financeira, a parte de idoneidade financeira. Se essa empresa não tem um cadastro negativado por qualquer motivo, se ela não tem, de repente, um excesso de problemas até de ordem trabalhista. Exatamente. Que é muito comum hoje. Muito problema, para síndicos. E assim, quando você contrata a empresa, você é corresponsável. Se ela tiver alguma ação trabalhista... Chama responsabilidade indireta. Exatamente. Então, se você tiver algum problema, vai cair sobre o síndico também. Agora, você falou que nem sempre o mais barato é o melhor. Eu concordo com você. Eu uso muito a expressão mais adequado do que mais barato.
Tá? Existe uma relação aí de custo-benefício que atende ao condomínio de uma maneira diferente para um condomínio, para outro. Eu te pergunto o seguinte, as grandes empresas são as melhores para exercer essa função de conservação de elevadores? Nem sempre. Te dou um exemplo que é o seguinte. Existem concessionárias idôneas, existem concessionárias que você já escutou que tem vários problemas. Concessionárias de quê? De carro. Vamos né, pegar que geralmente as pessoas não sabem, não relaciona o elevador como se fosse um equipamento automóvel, né? Um equipamento de mobilidade. Então vamos associar para o carro que eu acho que fica melhor, né? Então existem oficinas especializadas, né, em determinadas marcas, né? Como existem oficinas especializadas em nicho de mercado, né? Então ela só trabalha com carro importado, só trabalha com carro nacional, né? Ela só trabalha fazendo preparação, então mais ou menos isso com o elevador também, tá? Então nem sempre você é tratado como se você fosse, né, exclusivo numa empresa grande. Não que na empresa grande você também não tenha as suas vantagens, você também tem as suas vantagens também. Você fala muito Você está se referindo à pessoalidade do atendimento, é isso? Isso. Eu estou mais próximo do dono de uma empresa menor do que de uma gigante do mercado. Burocracia, né? Parte burocrática. Porque geralmente, se você tem o telefone do dono, você vai falar diretamente com ele, né? Só que assim, nem sempre, né, falar com o dono resolve. Né? Isso é verdade. Porque às vezes o dono também ele pode ser um leigo, né? E ele tem um corpo técnico muito bom. Só que aí ele vai dar a ordem que você passou por ele e acaba virando um telefone sem fio, né? Então você falou, eu tô com ruído na casa de máquinas. Ele não sabe qual é o ruído. Qual o ruído que é? Como a gente tá falando agora, é o quê? É uma chave que tá entrando? É uma contatora? Mas eu acho que eu posso estar enganado, mas eu vejo assim que o proprietário de uma empresa de conservação, de uma empresa pequena, ele era um engenheiro de uma empresa grande que de repente ele saiu e montou o seu próprio negócio em função da experiência que ele tinha, tá? E ele procura compensar os recursos menores que ele tem à disposição e que uma empresa grande não tem de sobra. Ele procura compensar isso com um atendimento muito personal. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui num shopping faz umas 2, 3 semanas. Eu fui numa lojinha de café que eu gosto muito de café, né? Então eu fui comprar um café artesanal e tal, não sei o que, numa lojinha num shopping novo que abriu. O shopping fecharia no domingo às 8 horas. Eu cheguei lá 15 para as 8 e a loja já estava fechando. Eu não comprei meu café. Eu duvido que se tivesse o dono da loja lá, ele fecharia antes da hora. Ele ficaria ele atenderia até o último cliente que ele pudesse atender. Porque ele é o dono, ele não está lá para cumprir horário, não está para cumprir tabela. Concordo. Então, essa comparação, eu acho que é uma coisa muito parecida que acontece entre empresas de conservação grandes e as pequenas. Então, mas aí eu puxo, né? Vou fazer aqui defesa também das grandes, né? Você tem funcionários altamente especializados também e que eles estão se importando com o serviço dele também. Então, na empresa grande, se tem um elevador só parado e etc., o rapaz ele não vai virar as costas aí. Bom profissional, né? É o bom profissional. Não, é uma questão de responsabilidade. Sim. O que eu digo assim é que no quesito tratamento... Ah, sim. Entendeu? Sim. Eu tenho até mais chance de falar um palavrão pro dono da loja, pro dono da empresa, com um desabafo, do que pro dono de uma empresa gigante que eu nem sei quem é, e de repente é um fundo, o cara não tá aqui, tá na Alemanha, enfim, sei lá. E você tem, né, você sabe, né, que quem tá dando as ordens, né, é o dono da empresa, né? Então ele não tá sendo mandado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Um fabricante pode impor a um condomínio qual vai ser a empresa que vai fazer a conservação do elevador? Se ele estiver dentro da garantia, né? Se ele é um elevador novo, você tem um período da garantia, então, por norma, você precisa estar com a empresa de manutenção, né? Que ele vai te dar. Você é obrigado.
tá? Agora, acabou a garantia dele, você pode fazer com qual empresa que você tiver. Mal comparando com o exemplo dos carros que você falou, que para mim, aliás, a única diferença entre automóvel e elevador é que um anda na horizontal e o outro na vertical. E um tem roda e o outro tem trilho, é a única coisa, né? E se algum der probleminha, que nem o carro, né? Dá para você abrir a porta e sair, né? Do elevador tem não, isso, né? Tem isso também. Agora, não, também pode acontecer porque um carro bate no outro, o elevador não vai chocar com o outro, tem isso também, não tem farol. Bom, mas a questão é a seguinte, comparando ainda carro com elevador, que para mim é a mesma coisa, só que um anda na horizontal e o outro na vertical, né? O automóvel, quando está na garantia de fábrica ainda, ele me faz fazer as revisões nas concessionárias dele, senão eu perco a minha garantia. Sim. Mesma coisa com o elevador. Né? Até o porquê o fabricante, né, por lei, se a empresa ela é responsável pelo elevador, ninguém mais pode colocar a mão no elevador, tá? E surge sempre essa pergunta, tá? Se eu for colocar câmera no elevador, eu vou ter que chamar a empresa de conservação? Você vai precisar chamar a empresa de conservação, tá? Por quê? Porque ele é o responsável por lei, tá? E se tiver algum problema, primeiro é a empresa responsável e depois o síndico, tá? Entendi. E eu vou te fazer mais uma pergunta. No nosso bloco anterior, quando nós falamos de edifícios novos, eu falei se você já tinha passado por uma situação de ser chamado para detectar problemas que não são aparentes, que ninguém viu, mas só para ver se tem problema ou não. Fazer um check-up do elevador. Sim. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando a gente está falando em conservadoras e as empresas estão procurando... As empresas não, os condomínios estão procurando conservadoras para contratar, então vai ver algumas opções. É muito normal uma empresa que quer pegar aquele serviço, vai lá examinar e detona totalmente o serviço do anterior. Às vezes com razão e muitas vezes sem razão nenhuma, porque ele quer pegar o serviço. Às vezes defeitinhos que ele também deixaria, ele vai aumentar porque o serviço é do outro, porque ele quer pegar aquela conservação, ele quer pegar aquele contrato. Então, você acha que seria viável chamar um consultor de elevadores para fazer um check-up do que está acontecendo hoje, para eu poder saber melhor como ouvir as propostas que vêm? Eu vou te falar um negócio, eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho meu escritório, há muitos anos eu tenho um responsável pela contabilidade, um contador. Sim. Eu não sei fazer balanço, não sei fazer a contabilidade, mas eu sei conversar com o meu contador para saber se ele está falando alguma coisa, alguma bobagem, alguma coisa que eu não concordo, alguma coisa que eu já tomei na cabeça numa outra empresa, ou que eu já vi alguém tomar na cabeça. Enfim, eu tenho argumentos porque eu tenho um mínimo de conhecimento. E se eu não tenho, eu procuro saber, tá? No caso do elevador, eu vou consultar várias empresas de conservação para decidir qual que eu vou contratar naquele momento no meu condomínio. Eu precisaria ter algum tipo de informação para poder argumentar com o cara se ele tem razão ou não de estar me propondo aquilo. Você acha viável chamar um consultor, não com a perspectiva dele pegar o serviço, de pegar aquele contrato, mas simplesmente de me dar um conselho para eu ter mais conhecimento para poder argumentar com as empresas? Sim, existem empresas no mercado, tá, que elas só atuam, tá, nessa parte. Consultoria em elevadores, tá? E que eu recomendo para os síndicos, né, ou qualquer pessoa, tá, que for pegar a responsabilidade para você verificar a manutenção do elevador, contrate um consultor terceirizado. Porque assim, toda empresa, toda empresa, ela vai puxar a sardinha pro lado dela. Aí tem um outro detalhe que eu uso muito nos meus trabalhos. Eu faço trabalho com perícias de engenharia e eu não executo obra nenhuma. E eu procuro também não indicar ninguém. Eu só indico quando eu vejo que o condomínio está no desespero para um executor. Mas eu não executo. Então, eu posso até falar a maior bobagem do mundo, mas nunca vai ser por interesse em pegar um determinado serviço.
E eu acho que é aí o que você está falando, é a mesma coisa. Um consultor independente que não tem interesse em vender aquele trabalho, simplesmente o interesse dele é simplesmente e único em dar um conselho, em prestar uma boa consultoria. Sim, eu posso te dar um exemplo também, tá? Muitas vezes por amigos, né? Você é conhecido como cara do elevador, né? Porque cara do elevador, né? É muito difícil você encontrar, né? Assim. É verdade. Então, geralmente, os colegas me chamam para fazer alguma consultoria. Você vai lá e verificar. Eu não quero a manutenção do condomínio dele. Sim. Vou lá, vou chegar e vou fazer. Assim como eu vou fazer uma visita técnica, né? Para pegar algum prédio, tá? Para pegar algum cliente, tá? Você tem que agir na ética, a ética profissional, tá? Então, meu conselho, mesmo assim, se você vai trocar de empresa, chama uma consultoria terceirizada. Para avaliar melhor se está na hora ou não. É melhor. Tá certo. Marcelo, temos uma pergunta. A pergunta é da Cleise Pecorari, que é uma aluna do nosso curso aqui de formação de síndicos da Gabor. Obrigado, Cleise, pela pergunta. Você vai ganhar uma caneca, tá? Vamos lá. Bom dia, sou aluna da turma de síndico profissional da Gabor e gostaria de fazer uma pergunta. No meu condomínio temos 4 elevadores e fazemos a manutenção com, eu não vou dizer a marca, mas é o fabricante. A própria administradora sugeriu fazer o orçamento com outra empresa. Eu acredito que temos que trabalhar com o próprio fabricante. O senhor poderia, por favor, esclarecer se isso já ocorre em outros condomínios e qual a sua opinião a respeito? Realmente o valor do fabricante é bastante alto, mas preciso de argumentos, afinal estamos falando de segurança de pessoas. Muito obrigada, Cleise Pecorari. Eu que agradeço, Cleise. Eu gostei da última parte da pergunta dela. Ela fala de Você segurança. está lidando com vidas humanas. Sim. Tá? E na maior parte dos exemplos que eu vejo, tá, de cliente, o elevador é a última coisa que ele vai fazer, que ele vai dar atenção no condomínio dele. E Então deveria ser a primeira. Responda para a Cleise. Por favor, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Você tocou num ponto bom. Só que assim, ela tá em partes correta, tá? Porque assim... Da questão do fabricante. Fabricante. Ele não é fabricante, ele é montador, tá? Então, primeira coisa... Gente, já viu lá no seu carro, lá já entrou? Seu carro tá escrito lá a marca da montadora em todas as peças? Não, tem sempre uma terceirizada. Se você for lá no elevador também lá e você vê... Cada pecinha, cada equipamentozinho tem um fabricante diferente. Por favor, vai lá na sua porta lá do elevador. Provavelmente ela deve ter alguma marcazinha lá, entendeu? Diferente do fabricante. Tá? Então, assim... Como eu te falei, pega uma média. Talvez, né, você fazendo uma média... Sabe o que eu acho, André? Eu acho que tudo tem certos limites. Tá? Sim. O fabricante é melhor, mas de repente, ele, por ser melhor, ele extrapola no preço. Eu acho que esse custo-benefício tem que estar sempre no foco do síndico, para ele avaliar o quanto ele está pagando, o que ele está fazendo. E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho também sobre duração de contratos, tá? É uma coisa interessante também que acho que tem muito a ver com isso. E, Cleise, assiste que você também vai ter uma parte da resposta no próximo bloco. Por favor. Tá? Chegamos ao final dessa parte, de mais uma partiçãozinha aqui do nosso O Perito Podcast de hoje. E convido vocês para o próximo bloco daqui a pouquinho. E não esqueçam, dê uma curtida se gostou, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e até lá.